Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Como estão? Como vão? Mais uma semana, mais uma live aqui. Mais uma vez falando de negócios. Boa tarde, Carol. Tudo bem? Deixa eu já ir convidando aqui o pessoal, mas já me apresentando. Para quem não me conhece, eu me chamo Rômulo Calvano e sempre voltei com esse programa de lives aqui no Instagram, né? Abrangendo mais áreas. Aqui se chama, hoje estou fazendo uma live que se chama Almoço com Empreendedores. Nessa live o intuito é sempre trazer informação, né? Trazer informação e ajudar as pessoas. Estou olhando aqui que eu estou convidando, inclusive já estou chamando a nossa convidada de hoje. Hoje a gente vai ter a presença de uma pessoa muito importante, né, no mercado condominial e na sindicância, né? Aí ela está entrando. Oi, Fátima, tudo bem? Boa tarde. Deixa eu já te chamando aqui. Então, vamos lá, pessoal. Essa live aqui é sempre com o intuito de ajudar as pessoas, né? Eu carrego sempre essa não uma necessidade, não vejo como uma necessidade, mas eu sempre fui uma pessoa que buscou ajudar, né? Primeiramente, até inicialmente queria pedir até perdão caso esteja com barulho, que eu estou no lugar público aí na live. A nossa convidada já está entrando. E oi, Fátima. Oi, Rômulo, você tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo, tá me ouvindo bem também? Tô. Eu também, você tava falando de barulho, acabei de botar o fone de ouvido também. Porque sempre tem barulhinho em volta, né? Mas enfim, ainda mais no horário do almoço, né? Nossa live é almoço com empreendedor, né? Com empreendedorismo. Então, assim, a gente está no horário de almoço. Exatamente. Né? Eu até já vi, né? Eu costumo sempre estar aqui perto, eu venho no shopping, né? Eu até costumo, às vezes eu paro aqui, trabalho aqui mesmo. Então, faço as minhas coisas daqui mesmo. Aí eu já deixei até avisar, só vou incomodar um pouquinho, mas empreendedor é isso mesmo, não tem local, não tem hora, não tem perrengue, a gente se vira nos 30, né? A gente tô até parabéns. Até parabéns, é bom. É sempre interessante, né? A gente vê isso. Eu acho muito interessante essa área de empreendedorismo, porque a gente pensa que é algo, vou ficar tranquilo, começar a trabalhar. Não, a gente trabalha às vezes 2 vezes mais do que se fosse funcionário de alguém, trabalhasse até em funcionarismo público, né? Pessoas que pensam dessa forma, a gente vê, olha só, quer empreender, tem que saber que tu vai ralar muito, né? Vai trazer muita coisa, mas é muito legal. Com certeza. E eu queria deixar nesse início, deixar aqui já à vontade, né? Também eu vou aproveitando, vou convidar o pessoal aqui. Fica à vontade aí, se apresenta. Pode ficar à vontade, não temos tempo, pode se apresentar, que dá tempo também de eu mandar o convite aqui pro pessoal. Pode ficar à vontade, que a casa é sua. Obrigada, Rômulo. Primeiramente, eu estou muito agradecida, gratidão por você ter me convidado para a gente bater esse papo legal aqui, né? Nessas lives que você está fazendo, né? Semanalmente. Então, assim, eu vou falar um pouquinho, né? Vou falar um pouquinho sobre o meu histórico profissional
e por que que eu acabei, né, enveredando, vamos dizer assim, né, ou entrando no empreendedorismo. Mas tem todo um histórico, né, que a gente, as pessoas têm que ter uma noção para saber o porquê dessa mudança de mentalidade, né? Bom, vamos lá. Eu tenho 48 anos, trabalhei 23 anos no mercado organizacional. O que significa isso? 23 anos trabalhando como seletista, tendo chefe, né, enriquecendo, né, nas empresas, né, nós trazendo também, agregando valor às empresas que a gente trabalha, né, que o objetivo também nosso é esse. Mas, assim, sendo né, mostrando as nossas habilidades, né, e oferecendo o que há de melhor nosso para terceiros, né. E nada contra, cada um tem um perfil, né? Então eu comecei com esse perfil, né? E foi muito bom, né? Esse aprendizado todo que eu tive no mercado organizacional, na área de gestão. Tem algumas especializações, mas isso a princípio não vê um caso, mas que facilitaram a minha entrada no empreendedorismo. Vou dizer um pouquinho mais ou menos o perfil. Já trabalhei em área de gerenciamento de projetos, já trabalhei na área de gestão empresarial, área financeira. Então, isso, né, quando você está dentro de uma empresa e você respira, né, um pouco dessas áreas, isso ajuda muito você a construir a sua própria empresa, né? Você acaba tendo uma mentalidade de empresário, né? Não uma mentalidade de funcionário. Então, isso vai uns insights, né, um mindset que vai entrando na sua mente e você vai se capacitando e evoluindo para os seus objetivos, né? Então, essa parte de empreendedorismo na área condominial, como é que surgiu? Eu, há 5 anos atrás, eu me vi, vamos lá, com um problema de saúde muito sério. Eu tive um problema de saúde muito sério há 5 anos atrás, tá? Daquele tipo de problema que você pensaria assim, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Não sei se eu vou ter uma reabilitação total, parcial, né? Ou ficar sem poder exercer alguma atividade profissional, né? E aí, isso foi, assim, o start para eu começar a mudar a minha mentalidade. Então, quando você está numa situação em que você pensa, bom, eu tenho que pensar como eu vou levar minha vida a partir de agora, como eu vou me sustentar sozinha, como eu vou, né? Então, quando você se vê nessa situação, te garanto que o espírito, né, do empreendedorismo, do autônomo, ele aflora da noite para o dia. Da noite para o dia, né? Que, na verdade, eu tinha 4 empregos 5 anos atrás. Então, eu atuava... pois é, né? Pifei, né? Eu atuava em 4 empregos. Então, eu já atuava numa grande empresa como CLT, já atuava como corretora e avaliadora de imóveis, continuo com isso, mas, enfim, mas estou falando que eu atuava há 5 anos atrás. Atuava, dava aula, eu era professora, era tutora, tá? E estava como síndica moradora. Então, 4 atividades, né? E aí eu tive realmente esse problema. Tempo para isso. Pior que tinha. Por quê? Porque, pois é, a minha mentalidade naquela época era o quê? Era o foco no financeiro, tá? E o foco também em alguns problemas particulares, né? Então, é assim, eu percebia que eu tinha habilidades, né, e capacidade de absorver atividades, e aí eu pensei o seguinte, bom, se eu posso, manda que eu vou fazer. Porque aí eu pensava o seguinte, eu vou fazer
estou ganhando dinheiro, estou gerando renda, melhor para mim. Tipo assim, eu vou conseguir realizar minhas coisas mais rápido, porque eu vou ter dinheiro para comprar o que eu quero mais rápido, não sei o quê. Aquela mentalidade que agora eu percebo que é totalmente errada. Mas há 5 anos atrás eu tinha essa mentalidade. O meu foco era no financeiro, tá? Só que com tudo que eu passei, e nesses 6 meses que eu fiquei pós, né, problema de saúde, me recuperando, eu percebi que o financeiro é consequência do nosso trabalho, sim, óbvio, mas o financeiro não deve ser o nosso objetivo final, tá? Para mim, o que eu aprendi disso, a lição de vida que eu aprendi foi: o financeiro serve para você monetizar um propósito de vida seu, tá? Então, para você conhecer um propósito de vida, você tem que ter um autoconhecimento. Você tem que saber suas limitações, você tem que saber as suas capacidades, as suas habilidades, seus conhecimentos, que hoje em dia, né? Hoje em dia não, já tem um tempo, mas enfim, está muito aflorado hoje em dia, são os famosos soft e hard skill, que são as habilidades, conhecimentos. O hard seria o conhecimento teórico, correto? E os soft seriam os conhecimentos ou habilidades comportamentais. Inteligência emocional, empatia, liderança. E o hard seria conhecimento mesmo, ter conhecimento de tecnologia, ter conhecimento na área que você atua, ter conhecimento financeiro, contato, enfim, né? Então, assim, eu comecei a perceber que eu vi o que eu tinha de né, de habilidades, conhecimentos, fui me reconhecendo como pessoa e percebendo que o meu propósito era ajudar pessoas, porque eu gosto de lidar com gente, e resolver o problema delas. Isso me trazia felicidade, tá? E aí, quando eu percebi que esse era o meu propósito, tá? Ter esse resultado de resolver o problema das pessoas e gerar um legado, né? Ou gerar uma qualidade de vida, ou melhorar, né, o ambiente em que eu vivo, ou melhorar não só a ambiência, mas a felicidade das pessoas que estão em minha volta, independente de serem parentes, família, amigos. Eu estou falando assim, a coletividade. Quando eu percebi que isso me fazia feliz, aí eu falei assim, agora eu encontrei o propósito da minha vida. E eu vou tentar monetizar o meu propósito. Porque além de me sentir feliz, eu vou ganhar dinheiro para ajudar as outras pessoas a também, se tiverem uma situação parecida com a minha, serem felizes também, ou encontrarem seu propósito. Então, a gente está falando de empreendedorismo, eu estou falando uma coisa assim, mais, vamos dizer assim, coach, sei lá, as pessoas parecem assim, isso é coach ou empreendedorismo? Está tudo envolvido, porque a gente está lidando com o ser humano. A gente está lidando com a mente humana, a gente está lidando com o coração. Então, razão, emoção, sempre, né? Então, a gente não pode deixar de lado essa parte, vamos dizer assim, humana do empreendedorismo, no meu ponto de vista. Tá? Tem até um detalhe sobre isso, né? Eu concordo plenamente, porque foi a partir do empreendedorismo que eu comecei também a me preparar e exercer essa inteligência emocional, esses soft skills. Porque eu comecei como funcionário em administradora de condomínios e depois eu também entrei na corretagem de imóveis. Só que a corretagem de imóveis que eu vivi, você também, claro, há alguns anos atrás, diferente do que foi depois da pandemia, era totalmente financeiro e totalmente só imóvel e venda. Uhum. E no meu caso era locação, não tinha essa questão de preparo. Pelo contrário,
muitos corretores que você vê aí quebrando a cabeça, se esgotando para conseguir um cliente, e aí a gente vê esses casos de corretores que fraudam, que enganam o cliente para conseguir vendas, que roubam aquele termo que rouba cliente dos outros, passa à frente, né? Passa à frente nas negociações, porque é só hard skill, só pensa no financeiro. E depois que, até uma coisa que aconteceu comigo que me fez me preparar melhor, foi a própria pandemia. Sim. A pandemia quebrou todo mundo. Só que, diferente disso, a pandemia me fortaleceu. Me fortaleceu como pessoa, como ser humano e como profissional. Porque eu comecei a ver a necessidade que eu tinha de preparar a minha mente e meu corpo também. Meu corpo físico, meu corpo almático e também até o espiritual. Se a gente for entrar nesse ramo, então eu tive que me preparar totalmente, mudar todo o meu estilo de vida para poder agregar valor às pessoas. Porque eu particularmente também sempre na minha vida, eu sempre comento, eu sempre tive uma raiz empreendedora, porque meu pai sempre foi autônomo. Meu pai foi motorista de táxi, tinha carro, fazia mudança. Então, meu pai, eu ajudava ele. Então, meu pai sempre foi um empreendedor, mesmo não sabendo. Aquele nordestino grosso e tal. E eu não tinha esse conhecimento e hoje eu posso honrar, porque meu pai foi. Eu só aprendi a ver isso depois que ele faleceu. Então, eu passei por muita coisa que me fez hoje me tornar uma pessoa diferente, uma pessoa que eu tenho que trabalhar esse emocional, né? Esses soft skills para atender melhor as pessoas. Além do hard skill, que foi do conhecimento, que é teórico, que a gente está tendo aqui, eu estou aprendendo contigo nessa live. A todo lugar eu tô aprendendo, né? Pô, até com todos os problemas me fazem também aprender. Então, claramente, tudo que a gente passa na nossa vida tem aprendizado. E a gente só sabe tendo a mente preparada para ver os aprendizados daí, né? E empreendedor a gente tira daí. Empreendedor não é só trabalhar para ele. Empreendedor não tem. O empreendedorismo justamente está ligado a essa preparação emocional. Porque senão você se torna um empregado de você mesmo. Sim. Você só vai trabalhar para os outros numa ilusão. Que, eu tô recebendo, mas você vai trabalhar para os seus clientes. É claro que a gente respeita os clientes, a gente presta um serviço. Nós dois, como nós somos prestadores de serviço, nós prestamos serviço, só que a gente tem a noção do que é o certo, do que é o errado e até que ponto a gente vai, né? E é justamente isso tira basicamente da nossa área. Não, com certeza, né? E tem aquele tripé, né, que a gente não pode deixar de estar sempre balanceado, né? É você ter o equilíbrio né, na área, vamos dizer assim, pessoal, profissional e espiritual. Tanto é que você falou espiritual e eu te digo uma coisa. Há 5 anos atrás, eu estava totalmente desequilibrada também nesse tripé, né? Eu estava totalmente espiritual, totalmente. E eu só estava no espiritual e no pessoal. Então, o que estava me sustentando, né, vamos dizer assim, era o profissional, mas o profissional, ele, na verdade, ele me mostrou que eu preciso dos outros dois, né? Então, assim, e outra coisa que me fez também perceber que a cada vez que eu fico próxima de pessoas com a mesma frequência e um propósito parecido com o meu, mais eu cresço. Então, assim, aquela questão de, na época, 5 anos atrás, eu só pensando em financeiro, eu gastei muito dinheiro com a minha reabilitação, para eu estar aqui falando com você. Então, em que eu concluí disso? Né? Independente de religião, crença que for, tal, eu acredito em Deus, sou cristã também que nem você. Deus chegou e falou para mim assim, Fátima, você está indo para o caminho errado. Eu vou te dar uma chance para você mudar a tua história, você fazer diferente, né?
e honrar e ajudar outras pessoas, transbordar para outras pessoas. Perfeito. Esse foi o recado que tocou meu coração. Então, assim, a gente está falando de empreendedorismo, mas assim, não sei se vai ficar chato, mas é interessante as pessoas... Assim, eu e você, nós sabemos na prática o que é empreendedorismo, né? Mas assim, às vezes a pessoa acha assim, empreendedorismo é quando o cara pega o negócio, inventa o negócio do nada para lançar no mercado. Gente, não é isso. Empreendedorismo, né, é você resolver um problema ou uma situação. Ponto. É quando você decide fazer alguma coisa. Isso você é empreender, né? Então, quando você toma uma decisão de fazer algo, né, você próprio, né, você ser o dono daquela ação, daquela situação, e você resolver aquela situação da melhor forma possível, isso é empreender, né? Então, o empreendedorismo, na verdade, é uma habilidade, né? Por isso que eu comecei falando de software hard skills, são habilidades também, né? Então, assim, o empreendedorismo é uma habilidade que você desenvolve, né? Uma competência, né? E aí você tem a oportunidade de inovar na área de atuação que você trabalha, né? Ou você transformar essa área de atuação que você trabalha num negócio lucrativo. Isso é empreendedorismo. Então, o empreendedorismo é muito vasto porque você pode ser empreendedor em qualquer área. Basta você ter o conhecimento, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Porque você ter conhecimento, habilidade e não botar em ação não serve para nada, né? E aí seria aquela famosa obesidade mental, que eu conheço muita gente boa, que era assim, tipo, comia livro, comia curso, comia palestra, tal, não sei o quê, nananana. E aí chegava na hora, bacana, entendi, agora vou botar em prática. Então, se você não colocar em prática, tudo que você aprende, num prazo médio de, no máximo, 2 anos, você esquece. A neurociência explica isso. Então, se aprendeu, põe em prática. Senão, minha média de 2 anos, você esquece tudo que você aprendeu. Falando sobre isso, tem algo que eu estudo, né? Uhum. E uma coisa que eu tenho estudado de um livro que eu estou lendo é sobre a neuroplasticidade, que é como funciona o cérebro. E o cérebro, ele justamente funciona daquela... Ou você usa aquele neurônio ou você perde. Sim, ele morre. O cérebro... Exato. E até tem casos, né, nesse livro, até casos de pessoas que se recuperam, pessoas que tiveram um acidente, derrames, elas conseguem se recuperar porque o cérebro se adapta àquilo. Então, o outro neurônio. Então, o cérebro, ele usa. Ou você usa ou você perde. Outra habilidade vai tomar aquela. Então, realmente, essa questão da obesidade, as pessoas que estão sempre estudando, todo aquele estudo, ele vai indo tomando sobre os outros, e se você não tem, se você não estuda uma coisa e bota aquilo logo em prática, imediatamente em prática, você não vai exercer aquilo. Então, realmente não vai funcionar, você nunca vai ter algum resultado. E até justamente a visão de um empreendedor é saber tirar essa monetização, né, essas vantagens, da onde pessoas normais ou pessoas que não têm esses soft skills, eles não tirariam. Eu, por exemplo, eu sempre lutei. Eu sempre fui um praticante de artes marciais. Mas hoje eu dou aula disso. Então, por que eu estou fazendo aquilo se eu posso monetizar aquilo? Então, eu monetizo algo que sempre foi um hobby para mim. Hoje não. Hoje eu consigo tirar uma renda, nem que seja mínima, mas eu tiro. Eu já não preciso gastar com academia. Muitas pessoas aí que são
que são boas em uma atividade física, mas não sabem que podem tirar o mínimo daquilo. Sim, você não precisa ser um... Eu não sei, você fez educação física também? Não. Não, para arte marcial... Não precisa, né? Não precisa. Ah, entendi. Entendi. Então, como você falou, se você conhecer uma área, né, um segmento, você gostar daquele segmento, ser um hobby seu, ou ser algo que você gosta, ou um propósito e tal, e você poder monetizar, é a melhor coisa do mundo, porque aquilo ali não vai parecer um trabalho para você, né? Aquilo ali vai parecer um lazer remunerado, porque você já faz, você já pratica, né? E aí você está ajudando outras pessoas a entrarem em forma também e praticarem o exercício. E você, né, dentro da sua sabedoria, né, que você adquiriu nas artes marciais, você poder passar para outra pessoa, isso. E você não está ajudando uma pessoa? Você não está resolvendo o problema de uma pessoa? É isso que envolve empreendedorismo, né? Só que o empreendedorismo é uma coisa... Não, pode ir. Só que o empreendedorismo é uma coisa, um assunto, né? Vamos dizer assim, muito antigo. Você sabe quando ele surgiu? Chuta! Vamos aqui. Não, que eu achei bacana buscar algumas informações, assim, até para as pessoas. Em 1942, pelo economista austríaco, tá? Joseph Alois Schumpeter. Acho que eu sou economista administrador, então Schumpeter alguém já ouviu falar. Ele publicou a teoria da destruição criativa no livro do Capitalismo, Socialismo e Democracia. 1942. Essa teoria explicava o seguinte, que o empreendedorismo, a criação de um produto, um serviço ou empresas inovadoras, é a resposta da necessidade do consumidor da época que percebia como é que ia atuar o empreendedorismo. Ou seja, então, em 1952, o empreendedorismo surgiu para ir meio de encontro, ou bater meio de frente com o capitalismo, com o socialismo, você está entendendo? Era uma outra forma de economia, vamos dizer assim, de gerar economia para o mercado, né? E que teve essa resposta desse economista austríaco. Então, assim, às vezes as pessoas acham que empreendedorismo é um assunto novo, né? Sei lá, de 20 anos atrás, não sei o que. Não, gente, é de 1942. Ou seja, já tinha documentos e publicações falando de empreendedorismo. Então, não é uma coisa que foi inventada agora, não é uma coisa de moda, é uma necessidade do mercado, né? E assim, o empreendedorismo, ele surge com as inovações, né? E a maior inovação que a gente tem atualmente, atualmente não, né? De 20, 30 anos para cá, é a tecnologia. Então, outra coisa, o outro link que eu faço assim com o empreendedorismo. O empreendedor, ele tem que ter conhecimento, habilidades de conhecimento tecnológico. Senão, a empresa ou o empreendedor que não tiver ligado ao marketing digital ou à tecnologia, ele vai morrer. Exatamente. Ele não vai existir mais. Então, vai ser mais um motivo de quebra de empresas, né? Antigamente, a quebra de empresa era por gerir mal a renda, né? Ou fazer uma má gestão, né? da administração da empresa, né? Então, se o empreendedor não souber gerir a empresa dele, que o empreendedor, obrigatoriamente, ele tem que abrir um CNPJ, tá? Não importa se é MEI ou se é simples, limitada, ou se é... Entendeu? Tem que abrir um CNPJ para ele começar a atuar como um empreendedor mesmo e um pulo para o empresário, né? Porque de empreendedor, que ele é único, ele se torna empresário quando ele começa a ter funcionário. Mas a mentalidade do empreendedor e empresário tem que ser a mesma. Né? Um bom empresário foi um bom empreendedor. Entendeu? Nesse sentido. Né? Eu acho. Até um detalhe disso agora, que a gente já entrou,
a primeira, ao meu ver, esse economista austríaco, essa criação aí, se não me engano, foi em plena Segunda Guerra, né, Mundial. Sim, então, sim. Usou uma dor para trazer uma novidade. Então, como estava o mundo numa guerra, na Segunda Guerra Mundial? A própria Áustria. A Áustria foi destruída, né? Por causa da Alemanha. Né, nessa época. Então, ele trouxe uma dor que, com certeza, toda a Europa precisou. Ele criou algo. Então, daí a gente tira. O que o empreendedor traz? Ele transforma a dor das pessoas em algo rentável. E hoje, na tecnologia, as maiores empresas que a gente vê aí, a gente até chama os elefante branco, são empresas são startups. Sim. Hoje, de 20 a um grande número, hoje já é startup. A gente vê, por exemplo, no ramo que eu comecei, o ramo imobiliário, o Quinto Andar, tem a Loft, são várias grandes startups que utilizaram. E eu também conheço vários corretores de primeira da época antiga que hoje não tem resultado. Eu, inclusive, já trabalhei com alguns. Eles não têm resultado porque pensam que isso é ilusão. Aí usa a velha desculpa, o mercado não está ruim. Não está, tem negócio para todo mundo. Tem negócio para quem consegue ter soft skill para transformar as dores dos clientes em negócio. Sim. Então, empreendedor, ele é justamente isso, né? Sim. Então, não tem como fugir. Não tem como fugir. Outra coisa importante também, o empreendedor ele tem que ter uma visão estratégica do mercado. Então, ele tem que perceber os cenários que estão em torno dele para propor soluções para os problemas atuais que ele está identificando, né? Então, não sendo redundante, mas é isso mesmo. As startups nada mais são do que pessoas, né? Quem abre uma startup, né? Quem gere uma startup. Pessoas que identificaram que existia um problema e elas conseguiram ter uma solução mais rentável, mais ecológica, mais sustentável, entendeu? Mais, tipo assim, que agrega mais valor ao cliente. Agrega mais valor a quem vai consumir aquele produto ou aquele serviço, né? Então, assim, outra coisa também, outra informação que eu achei legal também passar aqui na live. Só para a gente ter uma noção do boom, né, de empreendedorismo. Em 2021, novas 4 milhões, acho que foram 4, em 2021, 4 milhões de novas empresas surgiram, né, segundo o Ministério da Economia. Ou seja, por que em 2021 surgiram mais 4 milhões de empresas, né? E de 2020 para 2021 houve uma alta de 20% do número de empresas novas. E o melhor resultado que teve foi em 2021, né, desde 2011. Então, vamos pensar aí o cenário aí, né? Então, por que será que em 2021 surgiu esse boom de abertura de empresa? Por causa da economia. Crise, né? Se bem que o Brasil sempre teve em crise, ponto. Mas isso não vem ao caso, que a gente não vai ficar falando de política aqui. Mas, no meu ponto de vista, o Brasil sempre nunca saiu de uma crise, tá? Só que as pessoas, elas não conseguiam fazer um plano de contingência ou não conseguiam pensar em algum risco que não fosse mensurável. Ou seja, a pandemia foi um risco imensurável. Foi uma coisa que aconteceu, ninguém estava preparado, só quem tinha uma cabeça, né, uma mentalidade de identificar os movimentos, né, ou os cenários em sua volta, que não quebraram. Ponto. Né? Ou que sabiam fazer uma boa gestão do seu negócio, não quebrou. E quem ficou desempregado foi buscar abrir uma nova empresa para ele poder trabalhar no conhecimento que ele tinha, na área de atuação que ele tinha, né? Então, assim, para a gente ver que
A tendência, se a população tivesse mais educação, vamos dizer assim, a mentalidade empreendedora deveria ser ensinada desde as escolas. Esse é meu ponto de vista, né? Ensinar coisas assim para que a população saiba como é que eu vou ficar menos dependente, né, do governo, menos dependente de crises, né? Então, eu acho que esse seria um caminho, né? Mas voltando aqui na área de atuação que eu atuo, que atualmente que é condominial. Então, por que condominial? Das 4 áreas que eu atuava, eu permaneci com a condominial, né? Que eu era síndica moradora, virei síndica profissional, faço assessoria condominial, faço uma consultoria especializada para cada condomínio, qualquer um pode me contratar, síndico morador, conselheiro, enfim. O que eu faço, né? Primeiro, como é que surgiu isso? Eu abri, ano passado, uma empresa, um CNPJ. Eu fui uma das 4 milhões de empresas que nasceram no ano passado, em fevereiro do ano passado. E aí, para atuar na minha área, eu abri uma sociedade limitada, tá? Que trabalha, né, com o Código Nacional de Atividade Econômica 17.0209, que é apoio administrativo, e 822-6/00, 6822-6/00, que é gestão e administração de propriedade imobiliária. Então, assim, com esses 2 códigos nacionais de atividade econômica, eu consigo emitir minha nota e prestar as minhas assessorias, os meus serviços, etc. Coisas que eu me capacitei para poder atuar de uma forma mais plena na área condominial, certo? E outra coisa também que eu estou estudando é a parte de sustentabilidade. Então, assim, qual é o meu diferencial de serviço? Trazer automação sustentável para dentro do condomínio, trazer qualidade de vida para os moradores. Então, fazer projetos, já que eu também vim de área de projetos, né? Fazer projetos para que reduzam o custo, valorize o patrimônio do condomínio. Então, assim, você tem que começar a perceber, o empreendedor tem que começar a perceber coisas que agreguem valor ao serviço ou produto que ele está oferecendo para o cliente, né? Então, esse foi o meu pontapé inicial. Depois de eu levar um susto, eu me recuperar do susto, eu percebi, bom, então eu vou fazer da melhor forma possível o que eu aprendi a fazer como síndica moradora. Então, eu me capacitei, fui atrás de cursos, muita leitura, né? E aí eu fui vendo o que eu poderia colocar em prática mesmo, e nisso que eu poderia colocar em prática, o que as pessoas, ou o meu cliente, demandava, ou quais as dores do condomínio, como você bem colocou anteriormente. A gente tem que identificar os problemas, as dores, né? O que as pessoas anseiam, tipo, eu queria tanto que o meu condomínio tivesse uma área em que os idosos pudessem fazer uma ambiência. Eu gostaria tanto que o meu condomínio tivesse uma horta coletiva. Eu gostaria tanto que... Então, você começa a pensar em coisas assim que seriam interessantes para levar dentro do condomínio. Entendeu? Essas dores também tem muita diferença ainda, porque a gente vê que a nossa arquitetura, né, a nossa construções, a maioria são antigas, né? Sim. E aí a gente vê esses condomínios novos, com todas as estruturas, eles são novos patamares até em questão de sustentabilidade. Muitos já vêm com até iluminação solar, toda essa questão já está bem definida. E aí a gente observa, a gente parte para o cenário total, a maioria dos condomínios aqui, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ainda são condomínios antigos. Eu particularmente, eu comecei a observar as dores dos condomínios que eu atuo e atuei,
das necessidades que eles têm pelo tamanho deles. A questão da renda é diferente, é difícil deles arrecadarem, porque já vem com uma questão implantada de gestões. Uma curiosidade, de todos os condomínios que eu atuei, eu fui o primeiro síndico profissional. Antes eram só moradores. Então, é um baque muito grande. É um baque muito grande na rotina administrativa do condomínio. Porque o condomínio, às vezes, ou eles tinham uma rotina mais afrouxada, ou não tinha rotina nenhuma. Infelizmente. Eu encontrei condomínios em que, na parte de documentação, o condomínio estava bem organizado, tudo, apesar de estar faltando algumas coisas, mas estava bem organizado, mas estruturalmente o condomínio estava entregue, não tinha auditoria. Então, trazer essa questão para trazer os moradores para atuar junto também, né? Nessa solução de problemas, né? Você trazer as pessoas para junto da gente. E eu, inclusive, trouxe isso. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que isso é uma das qualidades muito importantes que o empreendedor tem que ter. Ou qualquer profissional de qualquer área, mas a gente está falando de empreendedor aqui. É escutativa, né? Então, é aquilo. Você tem que ter uma comunicação assertiva. O seu cliente, né, os moradores, tal, enfim, a área que você atua, ele tem que entender o que você está querendo passar para ele, né? Qual a solução que você está propondo para ele, mas também o empreendedor ele tem que ter a escutativa da seguinte forma: olha, eu tenho essas soluções aqui para o seu problema. Você tem mais algum problema que eu não identifiquei, ou você acha que tem alguma outra forma de resolver isso que a gente possa adotar internamente? Eu acho que nada melhor que uma boa conversa, tá? Ser acessível, né, ao cliente para que ele possa se abrir e falar assim, não, olha, eu acho que isso deveria ser assim, 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 assim. E a gente fala, não, perfeito, a gente leva para uma assembleia, se for uma coisa que não pode ser decidida, né, por uma sugestão que não possa, que esteja fora, por exemplo, da alçada do síndico, ou fora do fluxo de caixa do condomínio, alguma coisa, levar para uma assembleia para todos terem conhecimento e decisão e implementa essa melhoria, essa benfeitoria dentro do condomínio e todo mundo fica feliz, né? Então, eu acho que essa empatia e essa escutativa é outra habilidade primordial, fundamental em qualquer empreendedor, que no caso ele queira ter um cliente, vamos dizer assim, cativo, um cliente fiel a ele, né? Porque aí um cliente fiel, o que ele faz? Ele vai indicar os seus serviços ou os seus produtos para outros clientes, né? Para outras pessoas. E a gente sabe que network, né, e indicação é muito melhor do que qualquer outra coisa, né? Porque é isso que gera renda, vamos dizer assim, duradoura, né? Vamos dizer assim, você fazer um bom trabalho, ele ser reconhecido e você ser remunerado por isso e ser indicado por isso. Então é um ciclo, né? É tipo o PDCA da administração, do ciclo de gerência, né? Mas é mais isso, ele não para, né? Toda vez que você gera uma nova indicação, vai surgindo outra, e vai surgindo outra, e vai surgindo outra. Então é isso que faz o teu negócio crescer. Se torna um serviço autossustentável, né? Ele já está se sustentando através das próprias indicações dele mesmo. E autossustentável, quando a gente vê, não é só uma questão de sustentabilidade, a sustentabilidade em relação à natureza, mas também em relação ao próprio serviço. O serviço ele tem que ser autossustentável. Um empreendedor ele tem que ter a visão que ele tem que alcançar a autossustentabilidade
daquilo que ele se propõe a fazer, né? Aí, a partir dali, que o próprio trabalho dele, ele pode focar em outra coisa, pode deixar alguma coisa ou viver, não vive da renda, mas aquilo já não vai tomar dele. E a gente sabe que no começo de qualquer empreendedor, um serviço ele toma mais do que dá. Ele toma tempo, ou toma o financeiro, ou toma a paciência. Não, é mais o tempo financeiro, é o tempo que na verdade todo mundo já sabe, né? Mas a gente também pode falar numa outra coisa aqui. Hoje em dia, as pessoas estão mais preocupadas com o tempo do que com o próprio financeiro. Porque se você não tiver tempo, você não gera renda. Você tem que ter tempo disponível para poder fazer uma atividade bem, né? Sem sofrer um burnout, sem sofrer ficar estressado, que é difícil, né? Porque o dia a dia da gente acaba fazendo a gente ficar muito estressado. Mas por isso que aquele tripé, o triângulo tem que funcionar bonitinho e ficar em pé. Que é o espiritual, o pessoal e o profissional. Porque se tiver desequilíbrio de um desses, acontece essas doenças que é o mal do século. Que é depressão, que é o burnout, que é, entendeu? Então, assim, essas coisas, assim, estresse, isso acaba com a saúde da pessoa. E a gente sem saúde, ainda mais sendo um autônomo, empreendedor, se a gente não tiver saúde, a gente não trabalha, não gera renda. Exatamente. Então, né, a gente tem que... e outra coisa também, o empreendedor, ele tem que ser um líder por exemplo, né, que dê exemplo, né, fazer uma liderança pelo exemplo. E outra coisa, ele não tem que ter medo de passar conhecimento para os outros, não. Porque como as pessoas são diferentes, né, eu vou falar para você assim, Rômulo, você sabe como é que descasca uma laranja? Aí você vai falar, sei, ok, eu também sei descascar uma laranja. Só que você descasca de uma forma e eu descasco de outra. Mas eu passei para você como é que é descascar uma laranja, correto? Então, as pessoas que não conhecem o teu potencial, não têm autoconhecimento, elas acham que se ela passar alguma informação, algum conhecimento para outrem, que ela vai estar arriscando, isso principalmente quem é CLT, né? Quem é seletista, funcionário. Acha que se eu passar alguma informação, vou perder o meu cargo, vou perder o meu emprego. Não, gente, cada um faz de uma forma, um é mais produtivo que o outro, um faz de uma forma, né, mais econômica que o outro, um mais rápida que o outro. Então, assim, o cara tem que confiar no potencial dele, né? Vamos falar vulgarmente no taco dele. Eu confio no meu taco, entendeu? Então, é sério, eu confio no meu taco. Então, quando as pessoas me perguntam, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Como é que você fez assado? Não sei o quê. Ainda vou construir um livro de cases, que eu acho que é legal. Que eu pego tudo que aconteceu comigo na prática, né, nesse mercado condominial, vou fazer assim, um livro dos meus cases aí para resolução dos problemas. Mas é isso, então, eu acho que tem que ter essa mentalidade. Vamos embora, nós dois? Vamos sim, que eu tenho tanta história que você não tem noção. Bora que eu também tenho. Pô, beleza, vamos juntar a tua história com a minha história e vamos escrever. Vamos deixar um legado aí para esse mercado condominial. Bora, de uma live tá saindo um livro, tá vendo como é um empreendedor? Claro! Então, o empreendedor tem que pensar nisso, coisas que ele pensa para frente e que pode deixar um legado para ajudar as outras pessoas. Isso é um empreendedor, né? Exatamente. E até em relação a isso, é algo que eu sempre notei, que eu sempre tirei. O empreendedor, ele é aquela pessoa que não reclama do seu tempo. Porque a maioria das pessoas, ela vira, não tenho tempo. Aí eu já faço uma pergunta. Olha só, se todo mundo tem 24 horas num dia, você vai ficar dando desculpa que não tem tempo, você não vai aumentar nunca. Você nunca vai ter 25 horas, 26 horas. Você tem 24 horas.
Agora, se você não se prepara para as suas 24 horas serem mais produtivas, aí é algo que você tem que preparar. A gente que empreende, a gente que tem que ser o mais produtivo possível com menos tempo. Então, a gente está fazendo aqui, a gente está gastando, a gente já está chegando a 1 hora de live. Mas, pô, é 1 hora de live que muitos estão aqui na hora do almoço, pode estar no seu escritório assinando, mas a gente está aqui agregando valor. Sim. Eu estou agregando valor às pessoas agregando valor na minha mente. Porque a primeira coisa, a gente aprende ensinando. A gente aprende 2 vezes mais como estamos ensinando. Não somos melhores que ninguém, né? Não, em momento nenhum estou aqui falando porque eu sou melhor que alguém, nada. Tem muito que aprender e aprendo todo dia e estou aprendendo nessa live. Mas eu estou aqui passando um pouquinho que eu sei que talvez tenha uma pessoa que está na live que não sabe. Sim. E se isso fizer ou trouxer um mínimo de incentivo para a pessoa começar a empreender, eu vou ficar muito feliz. Eu já consegui fazer isso, já consegui fazer com que pessoas mudassem um pouco a mentalidade dela para partir para o empreendedorismo. E a gente sabe que uma pessoa que é funcionária, ela tem as suas horas lá semanais certinho, só que ela vai trabalhar com todos. A pessoa vai se enriquecer. E não está errado. Não está errado. O quanto aquela pessoa investiu para chegar naquele patamar de estar podendo te pagar. As coisas não são assim. O empreendedor, quando ele se torna um empresário, até algo que você comentou, ele começa a não ter que cuidar só do negócio, mas cuidar também daquelas pessoas que estão envolvidas com ele, seus funcionários. Sim, os recursos, né? Recurso humano, material, enfim, tudo, né? Capital, o maior capital que tem é o capital intelectual. Humano, intelectual, com certeza, com certeza. Você falou uma verdade. Agora, o que acontece? Eu acho que, sabe qual foi o pulo do gato, assim, além desse problema de saúde, uma coisa que eu acho que a grande maioria, eu conversando com outros empreendedores, tá? Por que você virou empreendedor? Todo mundo era seletista. A maioria era funcionário, tá? Todo mundo começa assim. Só que a sensação dele no trabalho era a seguinte: poxa, dava sexta-feira, eu 4 horas da tarde já estava desesperado para ir embora. Aí quando chegava domingo de noite, eu via aquela musiquinha do Fantástico, eu ficava desesperado, sabendo que segunda-feira eu tinha que acordar cedo para trabalhar. Isso é um indício, entendeu, Rômulo? Quando a pessoa começa a sentir esses sintomas, ele logo ele vai se preparar ou ele vai buscar informação, conhecimento para poder virar um empreendedor. Porque ele já chegou num nível dele que ele não consegue mais trabalhar numa organização, numa empresa, como funcionário. Entendeu? Exato. Então, essa mentalidade dele, ele vai mudando. Né? Não é o meu caso. Eu sempre gostei de ser funcionária, não tem problema nenhum. Mas, assim, situações da minha vida fizeram eu ter esse start um pouco diferente dos outros, entendeu? Então, mas assim, a pessoa começa a perceber, começou a ver que deu esse problema, desânimo, sabe? Fazer a coisa assim, começar a ser improdutivo, começar a enrolar para fazer as atividades, ficar muito disperso, não ter foco, não priorizar as coisas, sabe? Não ter prazer em fazer o que faz, não se envolver com a política, né? A missão, a visão, a política da empresa, né? Os princípios, né? Os princípios, já era. Porque aí você depois vai ter que se envolver com a sua missão, com a sua visão, com o seu propósito, para poder fazer a sua empresa, né, crescer e se manter no mercado. Porque não é só crescer, tem que se manter. Exato. Um detalhe curioso, isso para mim hoje é bom, mas no começo, como funcionário, isso era visto como um certo problema, entre aspas.
eu tenho uma característica de ser uma pessoa um pouquinho rebelde, uma pessoa que não é muito de regra, não bate muito regra, diferente de princípios e valores. Mas em relação à regra, tenta me botar a regra, eu já vou começar a não gostar daquilo. Então, um caminho para eu poder pôr as minhas regras no meu trabalho é trabalhando para mim. Porque eu não me adapto, não é que eu não me adaptava, mas não batia no meu coração ser bem-vindo obedecendo regra dos outros, tendo que abaixar a cabeça. Isso não combina comigo. Eu sou uma pessoa para frente, eu sou uma pessoa questionadora, eu estou questionando, eu questiono por quê. Então, a minha primeira coisa que eu fiz, vou abrir a minha empresa e aqui quem manda sou eu. Ponto. Aqui é o não, meu mas valor, não pode ser assim. Assim, eu tô com um convidado aqui, quer dizer, um participante aqui da live, o Girdel, que é um amigaço meu, tá? Ele também já foi síndico profissional, agora ele é coach. Eu também fiz coach também. E ele falou uma coisa, me lembrou uma coisa bacana. O foco, tá, tem que ser em pessoas, tá? O foco tem que ser em resultados. Não foco no dinheiro, ponto. Mas é aquilo que eu falei desde lá do começo. Porque quando eu tinha foco só em financeiro, eu não evoluía, né? E quando eu comecei a perceber que esse não era o caminho, eu comecei a evoluir, né? Eu comecei a crescer em todas as áreas da minha vida. Então, assim, é importante isso. Se a pessoa não sabe, tipo, Rômulo, Fátima, não tem uma menor noção do que eu abri, né? Como abrir uma empresa, o que eu faço, o que eu preciso saber. Primeiro você tem que identificar, o que você gosta e o que você tem aptidão. O que você sabe fazer bem? O que você sabe fazer bem, você vai aprimorar esse conhecimento, tá? Aprimorar esse conhecimento, melhorar esse conhecimento, essa capacidade, essa habilidade que você tem para poder ensinar os outros, ou para poder passar para os outros, ou vender para os outros, né? Para os clientes. Então, essa é a primeira coisa que você tem que identificar, né? Depois, como eu abro uma empresa? Gente, qualquer contador, é só você buscar um contador no mercado. Se quiser referências, né? O Rômulo dá, eu dou, não tem problema. A gente conhece um monte de contador aí no mercado. E vai abrir uma empresa para você poder começar a atuar. Agora, é aquilo. Antes de abrir uma empresa, né, Rômulo, tem uma reserva de capital. Porque plano de contingência, porque imprevistos acontecem, você pode ficar doente, você tem que investir, né, sempre em conhecimento. Não precisa ser treinamento, mas que seja em livros, né, em cursos, né, ser autodidata, isso é muito importante, né? O empreendedor ele tem que gostar de aprender e tem que gostar de ensinar também, né? Então, ser autodidata, sabe, ter muito conhecimento, buscar tecnologia, buscar toda a inovação que possa agregar valor na vida de uma outra pessoa ou na vida do seu cliente. Então, assim, eu acho que esse é o pontapé inicial para a pessoa ter uma mentalidade empreendedora. Depois que ela construiu essa mentalidade, ela começar a fazer network com outros empreendedores. Outra coisa que a gente não pode esquecer. Ninguém faz nada sozinho. Então, um empreendedor com seu skill, com a sua, né, habilidade numa área, ajudando um outro de outra área e os dois juntos crescendo. Isso que é o grande barato da vida, entendeu? É todo mundo se ajudar e crescer junto. Tem um ponto aí que você comentou, até como o Girdel, né? O Girdel, ele é coach, ele pode conhecer até melhor do que a gente. Uma coisa que eu aprendi também nesse meio de coach, não estudei isso, mas aprendi com outras pessoas. Eram os 5 passos para você alcançar a sabedoria de qualquer coisa. Primeiro é o conhecimento, quando você conhece alguma coisa, o que você sabe fazer. O segundo passo é o entendimento, que é como você saber pôr em prática aquilo que você conhece.
depois vem o entendimento, vem o discernimento, que é realmente como pôr em prática, porque tem diferença. Tem tem o saber, tem o conhecer e tem o discernir. São três coisas diferentes. Então, o discernir é saber pôr em prática. Depois tem a própria prática, que é pôr em prática aquilo que você aprendeu a como fazer, que aí depois você vai alcançar sabedoria naquilo. Você vai se tornar um especialista naquilo. Sim. E aí esses são os 5 passos que eu sempre busquei. E que hoje eu consigo atingir aquilo que eu me capacitei a fazer. Um detalhe importante disso tudo, eu abri a minha empresa sem ter capital. Eu abri a minha empresa sem ter reserva de caixa. Uma coisa que eu sempre comento com as pessoas, eu falo, vai empreender, o que falta você para abrir uma empresa? Não tem dinheiro, preciso de dinheiro. Eu abri a minha empresa sem ter dinheiro. Não, eu não tinha eu concordo com você, olha só. Olha só, tem gente que não... Não, olha só, quando a pessoa quer, a pessoa faz, não importa. Tipo assim, eu não tenho dinheiro para abrir. Vamos chutar, tá, gente? Eu não me lembro. Mas vamos chutar que para abrir uma empresa custa R$3.000. Estou chutando, tá? Com tudo, alvará, aquela coisa. Aí eu não tenho R$3.000. O que eu faço, Fátima? Pede emprestado a um parente, a um amigo. Fala assim, olha, eu vou te pagar em 10 prestações de... Gente, a necessidade faz o sapo pular. Então, é assim, se você está na tua mente que você quer fazer aquilo, busque uma forma para você executar aquilo, para você realizar aquilo. Entendeu? Então, assim, não tem dinheiro, isso não é impeditivo para você não começar algo. Só que você tem que pensar em alternativas, né, para poder iniciar o teu trabalho, né? O teu negócio, né? Ainda tem um outro detalhe. Você falou uma coisa aí do discernimento, não sei o quê. Quando você coloca em prática, ainda tem um negócio que vai além. Você botou em prática, né? E aí você falou o seguinte, aí você se torna especialista, tudo mais, concordo. Só que o especialista faz o quê? Aquilo que todo mundo sabe fazer em prática, vamos supor assim que tem outros profissionais que façam a mesma coisa que ele na prática. Só que a prática dele é uma prática diferenciada. Como é que é uma prática diferenciada? O cara faz em menos tempo, o cara faz de uma forma menos impactante dentro do cliente ou do universo do cliente. O cara faz de uma forma mais econômica. O cara faz de uma forma mais sustentável. O cara faz de uma forma... Entendeu? Então, assim, não é só fazer a prática, porque tem muita gente que faz feijão com arroz aí. E tá bom. Agora, se você quer se destacar no mercado, você tem que fazer o diferencial. Né? É como você falou, você pega o conhecimento, coloca em prática, só que essa prática você tem que aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar essa prática diariamente, praticamente. Por isso que o empreendedor tem que ser autodidata, por isso que o empreendedor tem que correr atrás de conhecimento, por isso que, né? Então, assim, aí a pessoa fala assim, nossa, Fátima, você está desanimando a ser empreendedor. Não, pelo contrário. É você se libertar né, de tudo. Se você está insatisfeito hoje com o que você tem, ser empreendedor é uma libertação, no meu ponto de vista. Exato. Entendeu? Agora, é aquilo, depende do momento, do status quo, do momento de cada um. Né? Mas que vale a pena? Vale. Agora, nunca esquecer disso. Caminhe junto com outras pessoas que têm um propósito ou que possam te ajudar nessa caminhada, né? Network é muito importante, network saudável, né? Network saudável, né? Que seja bom para ambos. Então, isso é uma coisa também que é uma capacidade que a pessoa tem que adquirir, né? Exato. Fazer network não é tão simples assim, né? Vamos lá, nosso colega de dentro está falando um monte aqui, deixa eu ver. Lê aí. Ele agradeceu aqui o final, que ele foi fazer até uma live. Poxa,
eu particularmente, eu me sinto muito grato sempre quando eu estou fazendo essa live, quando a gente tem essas participações. Eu vi aqui, eu acabei não parando, estou aprendendo a fazer live também, né? Você não Mas eu gravou, aprendi né, aqui, Rômulo? não tá gravando. O que eu tô Ah, tá aprendendo gravando? tratando Ah, que bom! Então você vai deixar vai gravado. ficar salvo. Ah, Vai ficar salvo. depois eu quero, hein? Depois eu quero. Vai ficar lá no Instagram? Vai Show. fica sempre Show. aqui no perfil e eu vou te marcar. Tá. Aqui é tratado também com os comentários, né? Aqui Aham. eu tive muita participação boa, uma pessoa que me ensinou muito, que pôde entrar aqui, que eu vi o Luiz Arechavala, participou, entrou aqui, Eu conheço o Camila doutor Maon. Alechavala também, ele é ótimo profissional também, ótima pessoa. E pessoa, um grande amigo, um ótimo profissional mesmo. O doutor, às vezes eu até falo, eu não chamo ele de doutor, porque quando a gente cria amizade, eu tenho que chamar ele de doutor. Ou Tom Cruise da advocacia, deve saber. Eu chamo doutor, eu conheço ele e tal, assim, já trabalhei com ele, né? Quer dizer, ele já trabalhou para mim, né? E tudo mais, já deu assessoria jurídica, mas assim, não sou amiga, né? Então, assim, eu ainda chamo de doutor, que é a profissão dele. Mas ele é uma ótima pessoa, tem um coração super, super bom, assim, sabe? Eu falo assim porque eu já trabalhei com ele, né? No Aham, escritório dele, já fui funcionário sim. dele, então ele Você me teve um ensinou muito. contato mais próximo, né? Sim, exato. O meu E contato até foi de cliente, conhecimento. o meu contato foi só cliente, né, prestador de serviço. Sim. E aí também toda essa participação, eu vi aqui que o professor Gil Simar, também contador, estava aqui na live, porra, uma pessoa também, um grande professor, né, contador de primeira, e agradeço aí. Eu queria até te falar, a gente chegou aqui agora 1 hora de live, o tempo voa, né, nem percebi. Voa. O que você acha que a gente E pode falar mais aqui para os nossos telespectadores, vamos dizer assim, para os nossos colegas que gostam, se interessam pelo assunto? Será que ficou faltando alguma coisa? se alguém quiser falar alguma coisa, pode mandar mensagem. Também. Se quiser participar, Sim. pode me chamar, que eu já convido para das próximas. Também deixo que a gente pode repetir, fazer uma nova live. A casa está aberta para te receber. Você é te conheci como no lado profissional. A gente pôde conversar, o pouco que a gente conversou, eu vi os seus princípios, eu vi a pessoa que você é, o coração, eu vi que tem alinhado, propósito está bem alinhado, então os dois a gente, graças a Deus, a gente alinha dos mesmos princípios para trazer as mesmas soluções. Eu sou uma pessoa também que é uma visão que o empreendedor hoje tem que ter. Não existe mais concorrência. Você tem que ter a parceria. E até vem uma questão, um empreendedor, quando o empreendedor ele é bom, ele trabalha bem, ele consegue se tornar ter um mínimo de especialidade naquilo que ele faz, ele pode escolher quem vai ser o seu parceiro. Eu só trabalho com pessoas que eles têm alinhado. Eu sei que eu posso contar, que eu posso chegar a indicar. Porque indicação para mim é ouro. Então, indicação, parceria para mim é ouro, porque a pessoa tem que ser metade daquilo que eu me proponho a fazer. A pessoa é um braço quando faz a indicação. Então, isso é um principal para um empreendedorismo. Um bom empreendedor, ele pode escolher o seu parceiro, o seu um sócio, ele pode escolher o seu parceiro de negócio para fora, as suas indicações, seus sócios e também seus clientes. Se você tem um cliente que você vê que ele não está alinhado, se você é um bom profissional, você pode escolher o tipo de cliente diferente de outros, diferente até de alguns autônomos que a gente vê aí, que acha que o cliente é rei, que você tem que trabalhar por causa dessa visão que precisa ter dinheiro, não.
Eu posso hoje escolher quem trabalhar. Se eu ver que tem alguma coisa errada, eu posso me posicionar em relação àquilo. A gente como síndico, né? Hoje eu estou atuando mais como síndico, mesmo tirando as outras áreas. Eu também atuo, também tenho a corretagem, também dou a aula, também faço outros serviços ligados à corretagem. Eu montei um projeto hoje, eu tenho um projeto de prestação de serviços gerais para condomínios, limpeza e tudo mais. Eu também tenho isso. Então, o empreendedor ele pode também atuar em várias áreas, né? Ter vários caminhos para poder monetizar e gerar renda para ele mesmo, além de conhecimento. Mas a gente, na área sindical, né, na área de síndico, a gente é eleito. Né? Então, é algo a mais do que uma contratação. E a gente, pela posição que a gente tem de síndico, a gente pode e deve bater de frente quando a gente vê as coisas erradas. E eu, pelos meus valores, hoje eu posso bater de frente com qualquer cliente. Se eu vejo algo de errado, eu chego, olha só, não é assim. Na minha gestão vai ser feita da maneira correta. Vocês estão insatisfeitos? Eu sempre coloco até no meu contrato assim, se eu der causa para isso, pode rescindir comigo, sem pagar nada. Faz aviso prévio, eu coloco no meu contrato, porque eu sei que eu faço, eu busco o sempre correto. No atendimento correto, na atitude e tudo. Então, hoje eu posso escolher e eu posso atender da forma correta e bater de frente também quando eu vejo algo errado. Não deixar as pessoas subirem ou acharem que pode fazer qualquer coisa. Esse também é um dos segredos para um ótimo empreendedor. Isso é algo que as pessoas precisam também entender, né? Não, com certeza. Você falou uma coisa, mas aí a gente pode deixar para o nosso livro de cases, tá? Esses assuntos. Sim. Sabe por quê? Porque você falou uma verdade. Quando você conhece teus valores, tá? E a tua essência, e você tem conhecimento também teórico do que você faz, né? Nós, por exemplo, como síndicos profissionais, né? A gente atua na sindicatura profissional. A gente tem que saber muito de lei, a gente tem que saber muito de normas, a gente tem que saber muito de vários assuntos, tá? Para chegar um momento em que um terceiro ou um cliente que tenha pouco conhecimento, né, ou que queira impor alguma coisa que seja contra os nossos valores, nós temos embasamento teórico, conhecimento para chegar e falar assim, olha, primeiro que isso é contra os meus valores, segundo que está contra, sei lá, o Código Civil, o artigo tal. Então você tem um embasamento para demonstrar ao cliente que você sabe o que está fazendo. Então, assim, se você sabe o que está fazendo e o que está sendo proposto é uma coisa que vai contra os seus valores, né? Por isso que você tem que ter o autoconhecimento. Eu também cansei de renunciar a condomínio porque alguma coisa não batia legal, né? Então, assim, como eu não estava fugindo de várias coisas, assim, contra os meus princípios, eu saí. Eu não fiquei com pena de, tipo, eu vou perder mais uma fonte de renda. Eu vou perder mais um condomínio. Não, porque eu penso o seguinte, se uma porta está se fechando e o motivo e eu não fui a culpada, com certeza 2 janelas vão se abrir para mim. Tá? Então, isso que você falou é muito importante, por isso que a gente se encontrou, né? Porque nada é por acaso e as nossas energias elas estão se cruzando, porque você tem uns princípios parecidos com os meus, de forma profissional, né? Pessoal, e a gente vê que o que é bom da vida é isso, a gente encontrar no meio do caminho pessoas, né? Para caminharem junto com a gente. Exatamente. Então é aquilo, o síndico profissional também não tem que saber tudo, ele não é o dono da verdade. Mas, se ele não souber de algum assunto, ele vai buscar, né, uma assessoria específica, especializada na área que ele não tem, né, que ele não domina um assunto.
e vai resolver o problema do mesmo jeito. Então, por isso que network é importante também. Porque se você não sabe uma coisa, você tem, né, o network de alguém especializado de uma necessidade que você tem para atender um cliente. E aí vocês juntos resolvem o problema do cliente e ganham dinheiro assim, né? Todo mundo feliz, cliente satisfeito, né? E o empreendedor também, porque gerou renda. E atendeu o cliente, óbvio, né? Então, é isso, a vida é feita disso. E também tem aquela, né? O síndico, a primeira coisa que também segue é uma convenção, né? E Sim. isso, na nossa área, ela é crucial, porque a maioria dos moradores não conhece as regras do lugar onde moram. Isso é visível, os moradores não conhecem. Então, a gente tem total base e argumento para bater de frente quando a gente vê as coisas erradas. A gente sabe apontar aonde, o porquê e o que deve ser feito. E até contar, também trazer a massa, né, para junto de você, pastor. Olha só, não está funcionando dessa área, não pode funcionar dessa área. Tem que funcionar diferente. Qual é o caminho que pode se tomar? É esse ou esse. Vamos agir de alguma forma. Então, essa é justamente essa área. E é isso que a gente aprende a cada dia, né? Sim. É uma área muito boa, a gente trata com pessoas diferentes, com conceitos diferentes, formas de pensar diferentes. Então, é muito gratificante isso. Né? Sim, com certeza, com certeza. Então, Fátima, a gente está chegando aqui 1h e 16 de live. Te agradeço, né? Te agradeço a sua participação. Te agradeço a essa 1 hora que a gente passou. Eu acho que o meu vídeo travou. Deve ter entrado alguma ligação. Então, dela que deu uma travada, mas deixa eu então agradecer ao pessoal. Deixa eu agradecendo, a gente está chegando aqui no fim, né, da nossa live. Agradeço a todo mundo que está participando. Para dizer para vocês, eu vou abrir novas datas de live. A princípio, eu estou fazendo só as quartas-feiras, mas foi uma promessa que eu fiz que esse ano de 2023 ia trazer novidades, mais pessoas, mais convidados. Então, a partir da semana que vem, eu já tenho convidado para fazer live na segunda, na quarta e na sexta. Então, a partir da próxima semana, a gente vai ter mais dias para a gente participar. Então, quem quiser participar, quem quiser estar aqui, a porta está aberta. Você quer divulgar o seu trabalho, quer divulgar conhecimento, com certeza você, e não só na nossa área, condominial, pode ser em qualquer área. Semana que vem eu tenho um amigo que a gente vai fazer a live na quarta-feira, que é o Leão. A gente vai falar, ele é um naturólogo, não, ele é um naturopata. Perdão. Ele é um naturopata, a gente vai falar sobre saúde. A gente vai falar também na segunda-feira, o meu amigo Vinícius Vilar. Ele é corretor de imóveis, então a gente vai falar de mercado imobiliário. E na sexta-feira eu vou receber a Suzy Lang, que ela tem uma empresa de gás. Então a gente vai falar também de gás. Vamos conversar até sobre a nova legislação, que é algo importante, que é uma nova legislação aí para gás. Então, é um conhecimento interessante que as pessoas precisam ter conhecimento, não precisam saber de como tratar em relação ao gás da sua casa. E, então, deixo aqui a porta aberta. Quem quiser participar pode mandar mensagem, a casa está aberta. E eu quero agradecer a todo mundo, tá? Oi, peraí. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, você tá me ouvindo, mas não tá vendo a imagem, né? Isso aí.
Entrou uma ligação aqui, você matou a charada, estragou todo o vídeo aqui. Mas olha só, eu vou desejar a todos assim, um ótimo 2023, um 2023 muito produtivo, tá? Com realizações de todos os sonhos, com muito empreendedorismo na vida, tá? E espero que essa live nossa tenha sido agradável e tenha atendido um pouquinho da expectativa de quem assistiu. E agradeço ao Rômulo pelo convite e fico muito feliz da gente ter tido essa conversa. E é isso. Vamos para a próxima, então, né, Rômulo? Próximo passo, nosso livro. Exatamente. Faz nesse ano, já vamos botar até a data para a gente fazer, vamos começar a escrever esse livro aí. Vamos botar aí um início de start aí para o projeto, livro Cases da área condominial. O start foi ontem já, vamos fazer já isso. Beleza, vamos estreitar isso aí. Vamos estreitar isso aí para fazer o livrinho. Tá bom? Até um detalhe importante, você quer começar alguma coisa, comece ontem. Porque se você começar hoje, amanhã você vai falar que vai começar hoje e nunca vai começar nada. Então você perfeito. Fazer alguma coisa, faça ontem, porque aí já está feito. Perfeito. Mas aí na gravação da live as pessoas estão me ouvindo também? Eu estou ouvindo bem. Só que o vídeo está travado, mas estou ouvindo bem. Tá tranquilo. Só o vídeo que está travado, não está aparecendo nada, né? Mas de boa. Gente, Jesus. A live vai ficar salva, então se quiser mandar para alguém, manda para seus amigos, quem quiser e a casa está aberta para quem quiser participar. Tá ótimo, Rômulo. Obrigada, tá? Um ótimo almoço para todo mundo e a gente vai se falando. Feliz 2023. Tamo junto. Tamo junto até depois do fim. Até depois do fim. Beleza, você entendeu, né? Entendi. Beleza. Também, eu trabalhei com ele. Perfeito, então, eu tô seguindo também. Depois a gente troca mais ideias sobre isso. Eu trabalhei lá na plataforma. Quando eu estava morando lá em São Paulo, eu trabalhei na Show! E aí, tá vendo? Mais uma coisa que a gente pode empreender junto. Beleza, depois a gente conversa com mais calma, senão vai sair do foco. Vamos lá. Na próxima live a gente faz de novo, a gente fala sobre isso, né? Tá bom, perfeito. A gente pode falar sobre isso também. Tá bom?